Oi, gente, eu voltei para falar um pouquinho sobre o meu trabalho de parto. Para começar, o trabalho de parto ele é dividido em 4 fases. Mas antes, eu vou falar de alguns sinais que a gente tem que ficar atenta quando tá para o bebê nascer, para entrar em trabalho de parto. É bom ressaltar que a gente tem que ficar super atenta quando a bolsa estourar, ou então quando o tampão mucoso sair. Se rolar sangue abaixo, que tem pessoas que têm sangramento, isso é muito importante a gente ficar atento, tá? No meu caso, eu não tive nenhum desses casos, nenhum desses sinais, tá? E também quero ressaltar que minha gravidez não teve nenhuma classificação de risco. Em nenhum momento eu fiquei com retenção de líquido, inchada, meus pés ficaram super normais. Eu fiquei super estabilizada o tempo todo, tá bom? E também não saiu tampão mucoso, também não, minha bolsa não estourou, não tive nenhum sangramento. A única coisa que eu tive, começando antes das 39 semanas, foram os pródromos. Os pródromos são aquelas contraçõezinhas irregulares, acontece uma vez de manhã, depois vai acontecer outra lá à noite, ou então no dia seguinte, e era assim que eu sentia. No final da gestação, como eu ia para a faculdade direto, então não fazia nenhum exercício porque eu chegava em casa muito cansada e, nossa, a distância da faculdade para minha casa, isso me deixava exausta. Então não tinha nem ânimo para fazer nada. Mas caiu em coincidência de minhas férias e o final da minha gestação cair junta. Então comecei a fazer exercícios, né, de caminhada. E eu notava que quando eu caminhava, eu tinha pródromos. Nossa, e eram contrações assim que eu parava, né? E eu voltava para casa. Mas era só um sinalzinho de alarme, mas não era nada demais, era só um pródromo. Com 39 semanas, eu fui pro chá de parto, da casa de parto, que foi lindo, emocionante. Pronto, é hoje que vai nascer. Comecei a ter também alguns pródromos. E de noite eu fui pra casa de parto pra eles me avaliarem, né? Porque eu tava com medo de estar na hora já. Como é a primeira vez, eu sei que você tem todo um preparo ao longo do pré-natal, só que a gente, pelo menos eu preciso ir. Fui. Chegando lá, fui muito bem atendida, mais uma vez acolhida. Elas me avaliaram com todo carinho e amor. Falando nisso, tem uma pessoa que eu queria muito aqui homenagear, falar que é a Sheila, que ela me ajudou muito no meu trabalho de parto. Essa enfermeira sensacional e todas as outras, Fátima, enfim. E chegando lá, ela me avaliou, eu tinha nem um dedo de dilatação, mas eu já estava com esses pródromos super irregulares e que estava me incomodando muito. Enfim, voltei para casa, continuei tendo. No dia seguinte, eu fui novamente lá, não satisfeita, né? Insegurança. Chegando lá, ela conversou mais uma vez comigo, me acalmou, auscultou o neném, viu tudo direitinho. Sendo que ela me deu uma dica importante, que era da cegonha. Para eu não ter que ficar me deslocando de casa toda hora, todas as vezes que eu estava em dúvida. Então, para que eu ligasse para lá que eu seria consultada em casa. E assim eu fiz. Eu liguei para a cegonha no dia seguinte, nesse mesmo dia que eu fui, que foi com 39 semanas e 1, e depois com 39 semanas e 2. Só que na madrugada, para 39 semanas e 3 dias, as contrações começaram a vir ritmadas. E era de 3 em 3 minutos. E estava já na fase... Em 3 não, de 6 em 6 minutos. Estava na fase latente, né? Que ela já estava ritmada, só que com as contrações espaçadas. E aí nessa fase eu vou dar uma dica importante. O que eu fazia? Eu ficava no chuveiro, deixando a água quentinha, bem quentinha mesmo, cair na minha lombar. E ficava fazendo esses movimentos assim, ó, lateral, com a minha cintura.
Por quê? Isso me aliviava bastante, gente. Isso é uma dica que eu deixo pra vocês. Ficava deixando escorrer água quentinha na minha lombar e ficava desse jeito. Mas, antes disso tudo, com 38, 39 semanas, eu queria falar também que eu fazia as minhas caminhadas e isso ajudava. Gente, exercício é muito bom. Se você não tem nenhuma classificação de risco e seu médico obstétrica te indicou a fazer exercício, faz, que isso ajuda muito no trabalho de parto, tá? Namorar também, tá, gente? Uma dica aí, namorar é muito legal, muito importante. E eu também comecei a comer uma frutinha maravilhosa, que tem até uns estudos falando sobre ela, tâmara, que ela ajuda no trabalho de parto, tá? Não sei se vocês acreditam, mas eu acreditei, levei a fundo, comecei a comer ela, porque tem indicação para comer a partir das 37 semanas. Eu comecei a comer ela a partir de 37 semanas, 38, eu comia assim, umas 4 por dia. E adorava, tá? Mas pergunta pro seu obstetra se você pode comer tâmara. Porque ela é docinha, tem gestantes que tem, não sei, talvez não possa, não sei, então não prefiro que vocês perguntem indicação pro seu médico. Mas eu aprendi que a tâmara faz muito bem pro trabalho de parto e eu comi muito. Achava muito gostosa e me ajudou. Enfim, eu fazia exercícios, fazia movimentos com a pelve, de pra frente, pra trás, lateral, com a bola também, de pilates, né, em forma de 8, e isso ajudou muito, ajuda muito a cintura pélvica, tá, pra passagem do bebê. E mais o que? Fiz as minhas caminhadas, dançava, botava música pra dançar, me movimentar, descia escada, subia escada, fazia agachamento, fazia tudo isso, porque nada me impedia, não tinha nenhuma barreira. E isso ajudou, tá? E nessa fase das contrações que eu tava latente, uma coisa que eu pedia muito pro meu marido fazer, pra antes fazer, era de empurrar, ficar massageando a minha lombar, que era muito forte a dor que eu sentia, e aí ele massageava, isso também dava uma ajuda bastante, gente. Eu super indico aí pra vocês pedirem pro companheiro, a companheira de vocês, ficar massageando a lombar. E água quente, nossa, como me ajudava a ficar no chuveiro, aliviava muito. E voltando, e aí na madrugada, para 39 semanas e 3 dias, eu já havia ido na casa de parto, eu falei, pronto, é minha hora. Tá vindo uma contração atrás da outra, eu não tô aguentando, eu vou ligar. Liguei pra casa de parto, ou pra cegonha. Eles vieram de madrugada, eu desci, eles me avaliaram e no primeiro momento eu tava com 3 de dilatação. Ela esperou mais um pouquinho, ela escutou, conversou comigo, me acalmando. E 4 de dilatação. Vamos levar você tá em trabalho de parto, vamos lá. Eu fui. Cheguei lá, era 5 horas da manhã, 6 horas. E a minha mãe também foi junto, meu marido foi junto. Foi uma experiência sensacional. Chegando lá, eu já tava na fase ativa. Era uma atrás da outra, nossa. A contração era muito forte mesmo. E aí eu fiquei fazendo a massagem e depois fui pra banheira de água quente, que, nossa, me aliviou bastante também, me ajudou bastante. E aí eu vomitei, eu não conseguia comer nada. Isso é muito subjetivo, tá? Isso vai de gestante pra gestante. Tem gente que vai de boa, chega lá, não sente nenhuma dor, não sente nada. Pronto, pare. Eu não. E eu queria lembrar também, gente, trabalho de parto, que parir, você não tá sentindo uma dor que tá te machucando, é uma dor que pra te ferir. É uma dor que você tá gerando uma vida, sabe? É algo extraordinário. É algo que você vivencia, que você vai levar pro resto da vida, gente. Então, não precisa ficar, nossa, vou sofrer. Não cai em sofrimento. Pense bem, seu corpo está agindo naturalmente, está saindo um bebê de dentro de você. Então, seja grato por isso. E aí, chegou a fase expulsiva,
que foi na parte que eu saí da banheira, para elas aferirem. Lembrando, meu parto ele foi totalmente natural, humanizado, sem nenhum procedimento para ajudar em nada mesmo. Foi totalmente fisiológico, naturalmente. E aí, eu queria lembrar que na fase que tava já dispossível, elas vieram com um olhinho aromatizante, que pra eu, na hora de inspirar, sentir, gente, me acalmou, me ajudou bastante. Óleos essenciais para aromatizante também ajuda, eu queria deixar essa dica. E aí na fase expulsiva, que eu já tava na fase expulsiva, né, quando eu saí da banheira e fui aferir a pressão. Queria lembrar também, eu acabo me atrapalhando, que elas fizeram a testagem rápida de todos os exames, de testes rápidos de sífilis, HIV, e essa casa de parto é maravilhosa, né, gente? Muito importante isso. E, claro, todos negativos, que a gente não pode ter nenhuma classificação de risco nem para a mãe nem para o bebê. Pressão estava já estabilizada, a ausculta com o bebê tudo tranquilo, o bebê já estava lá descendo na descidinha. E aí eu tive na expulsão de parto o meu bebê numa outra sala, que é onde fui aferir a pressão. E assim, gente, foi extraordinário, eu amamentei no primeiro momento, o placenta... Aí teve a parte da dectação, que é a última fase, né? Que foi da expulsão da placenta. Que eu não senti nenhuma dor, não sentia mais nada. Saiu assim, escorregou. Só soprei, porque também tem lá nosso diafragma, né? Quando ele faz força para descer, já saiu tranquilo. E aí, foi essa parte que, quando Laurinha nasceu, não precisou sair de lugar nenhum. A sala estava sem ar-condicionado ligado, que como é um lugar humanizado, para a criança não pelada, nasceu pelada, para não sair nenhum exposto a nenhuma friagem, sabe? O calor quentinho da mãe, pele a pele, ela mamou o primeiro momento, foi tudo lindo, graças a Deus. E aí, ela ainda estava conectada no cordão, não acordou, esperou cortar o cordão, clipar o cordão tardio, que isso é muito benefício para o bebê também, né, e para a mãe. E aí foi assim, foi feito. E quando cortou o cordão, quem cortou foi o Anderson, ele queria muito cortar. E, gente, esse foi o meu trabalho de parto. Foi sensacional. Eu queria deixar claro para vocês que a todo tempo eu fui acolhida, foi uma decisão minha, fui respeitada, e isso fez todo um cenário mudar de tudo que os outros falavam, dos traumas das pessoas sobre parto. E foi assim, o meu parto, lindo, mágico. Senti dor, mas foi porque eu tava gerando uma vida. E não tem algo que pague isso, é impagável. É uma coisa linda, inexplicável. E eu sou grata a Deus por ter acontecido isso na minha vida, de poder gerar. E é isso, gente, meu relato de trabalho de parto. Eu vou falar mais pra vocês, espero que vocês gostem, que vocês curtam, se inscrevam. E que mandem sugestões, tô aqui, tá bom? Um beijo, tudo de bom.